Qual que é a maior queixa que você recebe hoje em consultório? Acho que assim, gases de distensão abdominal, problemas de má digestão, né? E intestino preso, acho que são as principais. Hoje a gente vê também síndrome do intestino irritável, né? Bastante. E aí até a gente pode falar um pouquinho sobre isso, porque muitos pacientes vêm com esse diagnóstico de intestino irritável e não conseguem resolver esse problema, porque na verdade vem como uma condição crônica que não tem cura, ou que às vezes se fala que tem relação com o emocional, né? E aí, quando você vai investigar a fundo, ele tem um grau de desbiose ali mais avançado, um desequilíbrio da microbiota. Então, uma vez que a gente corrige essa desbiose, a gente consegue melhorar dos sintomas, né? Então, acho que as principais queixas são essas. Você acha que poderíamos falar que todo mundo que tem um intestino preso ou solto tem uma desbiose? Sim. E para quem não sabe o que é desbiose, explica pra gente. Tá, então desbiose é o termo que a gente usa para o desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, né, o nome popular que as pessoas conhecem é flora, né, flora intestinal. Então, quando a gente tem ali, não só aquele conceito que a gente fala muito, né, de bactérias boas e ruins, porque hoje a gente já sabe que não necessariamente são boas e ruins, mas é a proporção que a gente precisa, né, ter o equilíbrio entre elas. Então, tem casos de desbiose, por exemplo, que a pessoa ela começa a desenvolver uma classe de bactérias que elas gostam muito dos alimentos fermentados. E aí a pessoa fala assim, nossa, Thalita, mas eu como brócolis, cebola, feijão, repolho, que são alimentos saudáveis, e eu passo mal. Por quê? Isso é um sinal de desbiose. Então, você está com um desequilíbrio ali, com o aumento dessas bactérias que são mais fermentativas, e a pessoa já pode ter sintoma por conta disso. Então, não necessariamente são bactérias ruins, mas são bactérias que estão ali em desproporção, que gostam muito de açúcar também, né? Então, geralmente, aquela pessoa que toma mais bebida alcoólica, come comidas mais ricas em açúcar, farinhas e tal, pode desenvolver. Então, existe esse tipo, né, onde tem essa desproporção. E aí, hoje, a gente já sabe também, hoje a gente tem até os testes de microbiota, né, Bruna, que a gente consegue, assim, não é uma prática que a gente faz com todo mundo dentro do consultório, porque a gente sabe que isso envolve custo, né? Então, a gente tem essa limitação. Mas com um teste de microbiota mesmo, a gente pode ver que determinadas pessoas têm até aumento de bactérias que geram realmente um processo mais inflamatório ali no intestino, né? E essas bactérias mais inflamatórias, elas podem acabar desencadeando uma doença como consequência, né? Desde um intestino irritável, às vezes até uma doença inflamatória intestinal, alguma colite, alguma inflamação mais grave. E as causas, né? Então, assim, a pessoa está relatando um intestino constipado ou diarreia mais solto, enfim. Isso pode vir de uma alimentação errada, né? De maus hábitos alimentares. Pode ser genético. O que mais, assim, que pode desencadear algum desequilíbrio nessa flora intestinal? Então, tudo começa desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe, né? Então, os estudos já trazem isso bem condizente, que a depender de como é a microbiota da mãe, isso pode também influenciar no bebê. Então, ali, desde o tipo de parto, da amamentação. Então, assim, a fase ali dos primeiros anos de vida é a fase mais importante, porque ali é onde a gente vai formar a nossa microbiota intestinal, a microbiota raiz, né? Que vai ser ali a tua assinatura. Então, se na introdução alimentar não teve ali frutas, verduras, legumes, uma alimentação mais natural, né? Então, isso já traz prejuízo. Então, a gente vê também né, a questão dos industrializados, né? Então, se tem um consumo maior ali de industrializados, farinhas, açúcares, isso também já vai acabar prejudicando. Uso de antibiótico, né? Então isso é uma coisa que afeta bastante a microbiota, mas não só antibiótico. Anti-inflamatório, anticoncepcional, corticoides, medicações em geral podem afetar. E a alimentação ao longo da vida, estresse, o sedentarismo, tudo isso pode prejudicar. E quando eu tenho um processo de má digestão também, né? Então, hoje as pessoas comem muito rápido, não mastigam direito. Então, esses hábitos que a gente vai, né? Esses hábitos ruins ali que a gente vai desencadeando ao longo da vida, eles podem culminar, então, num desequilíbrio ali da microbiota intestinal.